Olá, amigo, olá, amiga. Hoje nós vamos falar com você sobre o livro Memórias de um Suicida. Esse é um livro, gente, que vocês não podem deixar de ler. Por quê? Porque, embora seja um tanto quanto pesado, ele vai trazer para nós uma mensagem de que o suicídio realmente é um ato nefasto e abominado por toda a espiritualidade, porque viola as leis divinas, mas ao mesmo tempo ele vai trazer a possibilidade de redenção dos espíritos suicidas através da misericórdia divina. Mas para ter essa redenção é necessário muita disciplina e tem que ser muito resiliente, porque muitos sofrimentos vão ocorrer com a vida dessa pessoa. Portanto, o suicídio não está com nada. Mas vindo aqui para o livro propriamente dito, nós temos um livro que é escrito por Ivone do Amaral Pereira. Eu vou te dizer uma coisa, eu sempre tinha ouvido falar do livro Memórias de um Suicida e não conhecia Ivone. Me tornei um fã dela, a maneira que ela escreve é fantástica, você merece dar uma chance para esse livro sim. Ivone do Amaral Pereira, então, vai descrever para nós a vida aí de Camilo Cândido Botelho, um espírito suicida que, não aguentando um futuro de cego, ele se torna cego, então, no decorrer de sua vida, e ele não suporta essa ideia de depender das pessoas e comete o ato capital. Veja, ele dá um tiro no ouvido. E a partir daí, você começa então a acompanhar a trajetória deste espírito. Todas as suas agruras, os seus sofrimentos, os locais para onde ele vai. Então, muito bem descritos aqui no livro, né? Lugares de pouca luz, com espíritos tendo espasmos, né? Os suicidas que ali se encontram com ele, todos sofrendo, ainda porque muito ligados ao corpo físico, todo o sofrimento, as dores, né, que advindas desse ato tão nefasto. Por quê? Porque o espírito ainda estava com energia vital muito grande. Quando se ceifa a vida, o espírito não consegue se despregar aí do corpo físico. Então, você vai perceber toda essa trajetória de descolamento do espírito do corpo físico, quantos anos isso leva. Isso é muito bem descrito aqui. Você vai perceber também que as leis divinas estão presentes também para os suicidas. Você tem a lei do livre-arbítrio, por exemplo, quando o suicida ele tende a querer se redimir. Ele então passa por isso por alguns momentos aqui no livro, quando ele sai do Vale Sinistro, né, que é o primeiro. Primeiro ele fica muito preso à matéria, depois ele vai para esse Vale Sinistro, que é terrível, né, um local muito pouco iluminado, um local de muitos vales, os espíritos ficam em cavernas. Então, para ele sair daqui, ele tem que querer sair, passam alguns espíritos que com essa incumbência, né? Então ele vai ter que querer a lei de livre-arbítrio, ele vai após para um hospital, ali ele começa a entender as agruras, o porquê, né, dele ter sofrido tanto no Vale dos Suicidas. Ele vai perceber o ato que ele cometeram, porque muitos suicidas não sabem. Eles vão para lá achando que tentaram o suicídio, na verdade não tentaram. Por quê? Porque acham que suicidar é acabar com a vida. E na verdade a vida não acaba, a vida continua. E uma das grandes lições desse livro é que suicidar não resolve nada, hein, pessoal? Por quê? Porque na verdade até piora. O suicidar, além de agravar, né, as suas questões pessoais por violar a lei divina, ainda tem todas as consequências para seus familiares. É a lei de causa e efeito, né? Então veja, isso fica muito claro num dos amigos aí de trajetória de Camilo Cândido Botelho.
Camilo Cândido Botelho, ele vai se encontrar lá no Vale Sinistro, numa caverna, todas as cavernas são numeradas e tudo, e dentro de uma caverna ele se encontra lá com outros espíritos suicidas, com o professor Bellarmino, que é um professor de filosofia, né, muito preso na matéria, e que vai a contrair tuberculose, e também por não conseguir viver com a doença comete o ato capital. Você vai encontrar com João da Azevedo, você vai ver ali também Mário Sobral e o Jerônimo, todos espíritos que vão aí junto na trajetória de Camilo Cândido Botelho. Muito bem, o Jerônimo, especificadamente, para a gente falar do que o livro nos traz sobre a lei de causa e efeito, vai ficar muito agoniado quando ele vai para a enfermaria, depois do Vale Sinistro. Ele é um dos espíritos que vai ficar agoniado aí, de saudade dos familiares. E ele pede ao espírito superior, chamado Teócrito, que é o coordenador ali da área hospitalar, para ir à terra ver a sua família. Teócrito o aconselha a não fazer isso, mas ele insiste, olhem mais uma vez a lei do livre-arbítrio, em que pese Teócrito ter dito a ele, olha, melhor você não ir, isso vai ter consequências para você, você ainda nutre paixões materiais, a sua vibração não é muito boa ainda, está baixa, não, mas ele quer ir. E acaba, então, pela lei do livre-arbítrio, embora aconselhado, Teócrito deixa ele ir. E ele, então, se depara lá com sua família, que ele tanto queria ver. A sua filha Margaridinha está no Cais da Ribeira prostituindo-se, sob as ordens de sua mãe, então esposa de Jerônimo, passando toda sorte de violência, bem difícil a vida delas, né? A morte do pai acarretou um problema econômico muito grande e acabou com a prostituição da filha. No mesmo sentido, o filho, Alceste, também está preso na África e fica, quando Jerônimo chega lá, ele está chorando e se perguntando por que o pai cometera aquele ato de suicida. Se o pai não tivesse feito isso, talvez ele não estivesse naquela situação. De maneira, gente, que Jerônimo, que já tinha seus problemas terrenos, continua com eles porque tem que resgatá-los. Ele tem agora um problemão que é ter violado a maior das leis divinas com relação a ter ceifado a sua própria vida, e ainda ganhou mais problemas com relação aos seus familiares, que por conta do suicídio dele ficaram numa situação muito difícil, como eu disse anteriormente. Imagine esse espírito, o que ele não sofreu depois de ter estado aqui na Terra. Bom, então, isso é para te mostrar a lei de causa e efeito. Veja que não é um mero romance. São as memórias narradas por Camilo Cândido Botelho, de um suicida. E você, além dessas memórias, você tem aqui nas entrelinhas toda a doutrina e principiologia espíritas, né? Lei do livre-arbítrio, lei de causa e efeito. Você vai perceber que a redenção, né? A trajetória sofrida desses espíritos para poder tentar melhorar a sua vibração, para tentar conseguir aí a sua evolução, eles vão ter que reencarnar. E essa reencarnação é uma reencarnação que vai trazer problemas de ordem física, de ordem mental, muito ligados ao estilo, ao tipo de suicídio cometido. Um dos suicidas, né, que teve suicidou pelo enforcamento, veio com graves problemas respiratórios, né? Então, assim, a gente tem, só para te dar um exemplo isso, mas a maioria dessas questões que vão acontecer ao longo da reencarnação vem em decorrência, em consequência daí a lei de causa e efeito, do tipo de suicídio cometido. Então, essa reencarnação vem como uma adversidade para que o espírito suicida aprenda que não é por aí, que não é esse o caminho a ser trilhado. Bom, então você vai acompanhar o Camilo, ele vai passar então pelo Vale Sinistro, depois ele vai para o hospital, depois ele, tudo com um aprendizado muito grande, com um sofrimento muito grande, com muitos anos lá no mundo espiritual, ele vai para
por escolha própria para a Casa da Esperança, onde ele vai aprender um pouco mais. Ali ele se encontra com os espíritos Epaminondas de Vigo, que são os professores ali, com Aníbal e com Suryaoma, todos com a incumbência de trazer conhecimento aos espíritos suicidas do seu crime perpetrado aqui na Terra e da necessidade de redenção. Outros colegas de Camilo Cândido já vão optar não pela reencarnação, eles não vão para essa cidade de esperança, né? E Camilo vai ficando, e ele acaba que aprende muito lá no mundo espiritual. Ele vem dar apoio aqui em alguns centros espíritas no interior de Minas Gerais, para também aprender, né, com outros espíritos suicidas em situação pior do que a dele, porque se encontra naquela situação de marasmo, sem saber sequer o que aconteceu, e ele vem então dar esse apoio, mas a vibração dele é tão ruim, a vibração deles são tão ruins que eles não conseguem, eles não podem ficar na cidade, eles têm que ficar no campo. Então, vocês vão ver que é um livro fantástico. Ele não é só uma história, ele é um ensinamento. E, sem dar spoiler, você vai chegar no final e entender da perspectiva do final para o começo que é longa a caminhada e que ela não acaba no mundo espiritual e que é imprescindível a reencarnação. Um livraço, você não pode perder. Tá aí uma indicação do canal 70x7 Espiritismo. Excelente. Dê uma lida, dê uma chance a esse livro, você vai adorar. Um forte abraço, fiquem com Deus.